Então tá, obrigado pela paciência aí de alguns que já estão assistindo demais, e obrigado por ficarem aí para a minha apresentação também, e logo após o professor André. Então, nosso recente trabalho envolve um controle periódico, né, aplicado ao controle de atitude, especificamente ao modelo do Serpens 2, que é um CubeSat de 3 unidades. Temos os CubeSats convencionais padrão, que é o formato de um cubo, 10 por 10 por 10 centímetros cada aresta. Nesse caso, 3 unidades, ele seria como se tivesse 3 CubeSats concatenados. Esse trabalho ele vai ser apresentado mês que vem no sexta Conferência Internacional em Ciência Não Linear e Complexidade, que será em São José dos Campos. Enfim, só uma breve introdução, um resumo da minha apresentação, falar um pouquinho do evento que acabei de mencionar, uma definição breve dos sistemas de referência considerados nesse trabalho, a parte da modelagem, que vai tirar muito proveito do que já foi apresentado pelo Lucas na apresentação anterior. A mecânica é a mesma, aplicada a um satélite. Faremos uma análise, uma discussão sobre a questão do controle magnético, né? E então nós vamos analisar a questão do comportamento do campo magnético, né? Adiante ao projeto de controle linear, periódico, desculpe, e apresentaremos resultados e uma conclusão. Enfim, alguns tópicos então relacionados ao nosso trabalho tem a ver com a dinâmica, parte de mecânica celestial e modelagem, simulação numérica e otimização, né? O evento acontecerá em São José dos Campos, nas instalações do INPE, né, mês que vem, dos dias 16 a 20 de maio. Enfim, teve uma complicação aqui de slides. Eu acho que é melhor eu abrir o PDF, então. Ele tem um modo de visualização. Tudo bem. Beleza. Então, só uma breve introdução. Nós vamos considerar principalmente 3. Então, nós vamos considerar um que ele é o inercial fixo ao centro da Terra, né? Ele é o referencial inercial onde onde as leis de Newton são válidas. Temos um referencial que se situa fixo em órbita. Ele percorre junto ao satélite durante toda a órbita, porém ele permanece fixo como um assoalho local do satélite. Porque também temos um sistema referente ao corpo, e esse sim está atrelado ao corpo do satélite, acompanhando todas as rotações e translação do satélite. Aqui então nós temos uma definição importante da atitude,
do satélite, ou seja, do posicionamento, a orientação do satélite, referente a referenciais, sistemas de referência. No nosso caso, de um satélite nadir apontado, nós temos interesse de referenciar nossa atitude a esse sistema referencial local em órbita, que é chamado de LV-LH, que é o local vertical, local horizontal, definido ali como um assoalho em órbita. Essa matriz ela é exatamente a mesma, considerando as rotações de Euler, indo de rotações do eixo ao Z, Y, X, nessa definição de ρ, pitch e O. Só que aqui estão em termos de quaternios, que é uma representação dos ângulos de Euler, que evita algumas singularidades em relação aos ângulos de Euler. Entretanto, ele é um representado como um número usado. Ele tem uma parcela real e 3 componentes complexas. Enfim, aqui só uma representação, esqueçam aquele último referencial lá, é como se nós tivéssemos o inercial aqui, nós temos um sistema local fixo sempre, ele vai estar orbitando junto com o satélite e mais aqui acompanhando o corpo do satélite. Eu apenas reaproveitei uma imagem de uma outra apresentação. Enfim, passando de imediato para a imagem, as equações de cinemática, como apresentado na última apresentação de Euler, aqui está em termos de quaternio, né, que é a mesma representação em termos diferentes. Em termos de um número complexo, é um vetor, e ele é dado pelas equações, e também pode ser reduzidas, porque, considerando o vetor normalizado, nós podemos sempre reconstruir a parcela real em função das componentes vetoriais ou as componentes complexas deste quaternio. Até essa redução do modelo é uma consideração importante por questões de controlabilidade do sistema, mas não vai ser discutido nessa apresentação. As equações de dinâmica passando, ela segue a equação de Euler para corpos rígidos, e como nós estamos nos referenciando ao local orbital, não ao inercial, né, nós temos que generalizar a nossa equação, né, devido ao movimento relativo do satélite em relação ao inercial. Então, nós temos um termo que ele é dado pela taxa de rotação orbital, e é por isso que a equação ela acaba sendo estendida. Nós não vamos a fundo a isso porque queremos falar mais sobre o projeto de controle. Como o sistema é um sistema não linear, naturalmente não linear, né, para que seja possível uma fechada e aplicar métodos de controle linear, nós temos um processo de linearização do sistema, fazendo considerações de pontos de equilíbrio. Então, nós temos que o ponto de equilíbrio de cinemática é quando o satélite converge àquele LH, ou seja, ele está alinhado à sua referência local. A atitude, então, aquela matriz de rotação, ela é uma diagonal, uma identidade, com todas as rotações zero. E isso resulta num quaternio que somente a parcela real é 1. Também temos que a consideração que no equilíbrio as taxas angulares do corpo, isto é, as velocidades angulares do corpo são também todas dissipadas. A energia cinética ela é dissipada pelo controlador, então fica em zero, estabilizado. Então nós temos num formato matricial o nosso sistema no estado de estados, no espaço de estados, onde nós temos o vetor relacionado à atitude, né, as componentes vetoriais do quaternio, as componentes das taxas angulares do corpo e a parcela aqui de controle. MC é a nossa variável de controle, ela será provida pelo nosso controlador, né, que deve
que deve satisfazer a manobra de controle de atitude. Né? Apenas ali alguns elementos da matriz são dados para essas equações. Partindo para a nossa discussão em relação ao controle magnético, nós temos que o torque mecânico produzido por um satélite que tem atuadores magnéticos ou dispositivos magnéticos que vão, digamos, grosseiramente falando, nadar no campo magnético terrestre, dada uma órbita baixa, nós temos que o torque mecânico produzido por atuação dessas bobinas eletromagnéticas, ela é dada por um produto vetorial entre o campo magnético induzido local com o momento de polo magnético dado pelas bobinas. Ou seja, nós temos aí uma perda de atuação, porque dado esse produto vetorial, nós temos que a atuação ela acontece só em duas dimensões, ou em determinadas situações o satélite perde sua controlabilidade em relação a um eixo, né, devido a componentes paralelas ao componentes do campo magnético, então esse produto vetorial acaba... Ou seja, por isso nós temos a seguinte equação que faz um mapeio, né, do momento dessa variável de controle, né, nós definimos, por definição, nós fazemos um mapping, um mapeamento dessa variável de interesse para que ela seja perpendicular ao... Né. Essa matriz B, vamos chamar ela de matriz de controle magnético. Né. Como podemos ver, ela é variante no tempo e é aqui que nós temos a nossa complexidade do problema. Como nós esperávamos que fosse um sistema linear e no tempo, agora nós temos que a nossa solução ela deve estabilizar o sistema, ainda que esses parâmetros estejam variando no tempo. Ou seja, eles são no nosso projeto. No nosso projeto nós temos fazemos a consideração de linear, mas depois que está implementado, a situação real ela é completamente diversa e logo o ideal seria que para cada situação, cada variação do tempo, nós tivéssemos uma solução ideal naquele ponto. Essa matriz ela pode ser derivada pelas equações mostradas acima. Né? Essa norma, por exemplo, aqui ela é o que aparece aqui. Essa matriz ela é dada por um duplo produto vetorial em relação ao campo magnético e dada essa matriz B multiplicada por MC, que é a nossa variável de controle, nosso vetor de controle, né, ela vai resultar no torque mecânico, que isso entra diretamente nas equações de dinâmica. Então, fazendo uma análise do campo magnético terrestre, nós, pelo modelo IGRF, é um modelo bem conhecido no meio científico, nós podemos ter uma propagação aí, um modelo do que nós teremos em órbita. Aqui nossa simulação ela propaga 30 órbitas e ela mostra o comportamento, a variação, a flutuação do campo magnético. Essa flutuação que a gente pode ver, ela dadas distorções, mas essa flutuação ela acontece também devido ao sistema da Terra estar girante em relação ao sistema inercial. Embora a gente não tenha comentado sobre o sistema fixo na Terra, a gente pode observar que essa flutuação ela é dada por um período de 24 horas e, considerando nossos parâmetros de projeto, uma órbita de altitude a 400 km, uma órbita circular, nós podemos observar que o campo magnético ele passa a ser periódico a partir de 15 órbitas. Então, o satélite, muito mais rápido do que a rotação
da Terra. A partir de 15 órbitas, é como se eu recomeçasse do meu ponto inicial. Ou seja, a flutuação ela começa a se repetir daqui para cá, aproximadamente a flutuação que temos aqui. Então, fazendo proveito dessa periodicidade do campo induzido, aqui as componentes estão referentes ao LV-LH diretamente. Nós podemos tirar um campo médio, né, em função do posicionamento do satélite em órbita. Ou seja, para cada período de órbita, nós podemos fazer uma média desses campos, dos valores de campo, para termos então uma série periódica, né, para N órbitas. É claro que isso é uma simplificação, né, tendo como base o campo médio, né, para aquelas órbitas propagadas. Então nós temos que, a partir desse campo médio, nós podemos ter a periodicidade em órbitas, para cada órbita. Aqui estamos propagando para 10, mas agora o nosso interesse vai ser para apenas uma órbita, porque é assim que começa a se repetir. Então, esse campo médio, em função da posição do satélite, no caso, vamos considerar a anomalia média, uma variação orbital, o nosso sistema ele continua sendo linear, porém agora periódico em função da anomalia média. Então, as componentes do campo magnético médio agora vão substituir aquelas componentes da matriz B, que fará que o sistema tenha um comportamento periódico. Então, fazendo proveito dessa periodicidade, nós passamos para o nosso projeto de controle periódico. No passo, nós discretizamos o nosso sistema, né, o nosso método considera um sistema, um algoritmo discreto. Então, nós consideramos K, o tempo discreto, né, TS, nossa taxa de amostragem, P, o número de amostragem para uma órbita. No caso, nosso P vai ser 100 amostras para cada órbita. Então, aplicando a discretização de Euler, nós podemos formular o nosso problema de controle ótimo baseado em realimentação LQE, e que o nosso controle ótimo, nossa resposta de controle ótimo, é a solução da nossa equação de Riccati. Como nós estamos considerando o sistema periódico e discreto, nós temos uma equação discreta periódica de Riccati. Resolvendo essa equação discreta periódica de Riccati, nós vamos ter valores periódicos de controle ótimo para aquele ponto de órbita. Então, isso significa que, mais adiante, nós vamos ver que nós teremos para cada ponto de amostragem, nós teremos ganhos diferentes para ser calculados pelo controle. O algoritmo, então, para chegar na solução da equação de Riccati, ela considera um sistema associado ao nosso sistema periódico e propagando para um período de órbita. Nós temos aqui uma equação de convolução, a qual, aplicando uma decomposição de Schur, né, para tirar a solução dos autovalores, nós podemos então resolver aquela equação de Riccati. Essa decomposição de Schur, ela é sugerido, ela é com base do nosso método de referência que estamos empregando, e tem algumas restrições, tem algumas considerações a serem feitas para que
seja possível a solução. Mas, enfim, considerando a solução, vamos passar para a parte de resultados do nosso controle. Esses são os parâmetros do satélite. Temos uma aproximação da matriz de inércia diagonal também. Como é um corpo no eixo, em um dos eixos ele é assimétrico, nós temos esse termo diferente em relação à ordem dos demais. Porque nesse caso é um CubeSat 3U. Temos aqui uma órbita de altitude 400 km, uma inclinação de órbita 50 graus e condições iniciais arbitrárias, mas de amplitude considerável. Bem, o periódico ele acha ganhos para uma faixa de órbita. E esses ganhos vão começar a se repetir para as demais órbitas. Esses ganhos eles são armazenados em memória e eles são acessados, né, com relação ao translado do satélite em órbita. Este é o resultado da performance do controle. Nós temos que, a menos de 5 órbitas, o controlador ele teve um desempenho satisfatório, convergindo para a nossa referência, saindo das nossas condições iniciais, convergindo a zero, que isso significa os ângulos de Euler em zero, significa que o corpo está agora alinhado ao nosso sistema de referência. Aqui mostra as taxas de velocidade angular do corpo, também convergindo a zero. O controlador ele está estabilizando o satélite. E aqui o momento de polo magnético gerado em turbinas. Nós podemos ver que não há situação de saturação dos atuadores, né, o que é satisfatório, o que é esperado, porque quando o atuador passa a saturar, significa que ele não está vencendo o comando, exige muito mais daquilo que ele pode providenciar para gerar a manobra de correção. Mas nesse caso não houve saturação, as bobinas operaram devidamente por toda a estabilização da atitude. O decaimento mostra a convergência do sistema. Então, com isso, nós concluímos o nosso trabalho, né, que, então, um sistema variante no tempo, linear, discreto, foi derivado. Um controle periódico foi desenvolvido, né, através do algoritmo mostrado e discutido. Né, as simulações consideraram a dinâmica não linear do satélite e o campo magnético gerado pelo modelo aproximado, não um modelo idealizado, mas um modelo perfeito. E resultados foram satisfatórios, né, o que mostra aí a factibilidade do controlador periódico. A única restrição do controlador periódico é que ele depende do argumento de ponto de partida. Um argumento de perigeu, vamos dizer, que o controle ele não pode operar em um ponto arbitrário de órbita. Ou ele está sincronizado que ele foi projetado, ou ele não vai ter o mesmo comportamento. Claro que isso em órbita, isso pode ser agendado por comunicação entre satélite e estação Terra, né, qual é o melhor momento que o controle deve a trabalhar. Então, obrigado pela atenção de todos. Essas foram as referências bases do nosso trabalho. Então, estamos aí abertos para questionamentos, perguntas. E muito obrigado também, de imediato.